Olá, a paz do Senhor, a você aluno, a você professor de Escola Bíblica Dominical. Muito bom estarmos juntos com o pastor Wesley e mais uma lição de número 9 da nossa revista de jovens da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus, um prazer estar aqui junto com vocês, bem como nosso amigo pastor Juliano Fraga, para meditarmos aí nessa pré-aula aí da Escola Bíblica Dominical que acontecerá domingo, dia 27 de fevereiro. Amém? Hoje o texto é o sexto sinal, tema da nossa lição, que vai tratar aí da cura do cego de nascença. O texto principal: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, ele é a luz do mundo e, na verdade, ele pediu para que nós, igreja, fôssemos a luz do mundo. Percebe-se em Apocalipse 21, versículo 24, que a Nova Jerusalém não vai necessitar mais de sol e nem de lua, porque Cristo Jesus é a candeia. Na verdade, ele é a luz que vai iluminar para todos sempre. E você e eu, pastor Wesley, sendo a luz do mundo, não se pode esconder essa luz debaixo do alqueire. Se nós entendermos o propósito de Deus, nós seremos colocados em cima. E na verdade é isso que Jesus quer, que nós viemos a iluminar este mundo de trevas. O resumo da lição, pastor Wesley, é: Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. Nós temos aí uma introdução, né? Temos sim, pastor Juliano, e eu já quero ler para darmos então continuidade aqui ao assunto, que diz assim: Jesus está de volta à Judéia, outra vez em Jerusalém. Ele prossegue seu ministério no centro religioso e político de Israel. Mais um sinal da sua divindade será manifesto, tendo em pontos sensíveis das crenças judaicas e provocando forte reação nos fariseus. Estudaremos hoje a cura de um cego de nascença, mas antes de entrarmos diretamente no exame do texto, faremos uma breve apresentação dos fatos antecedentes, o que aconteceu entre o quinto sinal, Jesus andando sobre as águas, e a cura do cego, o sexto sinal, já em Jerusalém. A finalidade é proporcionar uma visão mais completa possível do conteúdo do Evangelho de João. Ainda assim, não estaremos percrustando toda a riqueza deste extraordinário livro. E aí nós temos os fatos antecedentes. O primeiro fato antecedente, que aqui o escritor vai pontuar, é uma temporada de Jesus na Galileia. E nós temos alguns milagres que ocorreram dentro da Galileia, até mesmo o milagre em Caná da Galileia, nós tratamos sobre isso. Mas Jesus também fala a uma multidão em Cafarnaum, principal cidade e região, e se apresenta a eles como o pão da vida, o verdadeiro pão do céu dado pelo Pai. É isso, né, pastor? Nesse período também Jesus Cristo, ele tem um encontro com aquela mulher que é colocada aos seus pés, quando querem tentar Jesus, João capítulo 8. Exato. Perguntando se ela era digna de morte, o que é que ele diria a respeito daquele fato, até chegar então neste fato que nós estudaremos hoje. Jesus, quando ele se apresenta como pão da vida, é interessante que ele faz uma certa harmonia com a ideia do maná, que descia no deserto, mas o povo, ele comia aquele maná e ele tinha que comer no dia. Ele não poderia guardar este maná para o outro dia porque iria apodrecer. A lição de Jesus para este povo no deserto era o seguinte: o maná vai cair na segunda-feira e você não pode guardá-lo para a terça, porque na terça Deus vai prover. Isso fazia com que o povo se tornasse dependente de Deus, porque se caso o povo pudesse guardar o da terça, ele não iria pedir na terça-feira. A lição no deserto do maná é que o povo fosse dependente de Deus. E aí Jesus, quando vai trabalhar a questão do Pai Nosso, é exatamente essa dependência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele quer prover o pão de cada dia, para que nós nos tornamos dependentes dele. E aí o povo aqui vai dizer o seguinte: os fariseus, nós conhecemos porque nossos pais comeram deste maná. E aí Jesus vai dizer: o maná que eles comiam hoje apodrecia amanhã. Agora, o pão vivo que desceu do céu, não.
este é eterno. E é este pão que eu estou trazendo para vocês, é o pão que vai alimentar a alma, e este pão vivo, ele é Jesus Cristo. Né? E esse discurso de Jesus Cristo trouxe escândalo, né? Trouxe escândalo. Ao ponto dos homens quererem matar Jesus ali naquele contexto já. E é claro, ainda não era chegado o tempo, mas o fato de Jesus Cristo se apresentar como o pão e dizer que ele é o pão da vida, ele é o Deus. Antes que Abraão existisse. Porque eles falam, nós somos filhos de Abraão, né? Se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. É interessante. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí eles queriam apedrejar Jesus. Nós falamos sobre isso em aulas anteriores. Sim, quando ele diz lá que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas como assim? Abraão viu o meu dia? Eu sou antes de Abraão, eu sou pré-existente. E o eu sou, a expressão grega egoimi, é a mesma usada em Êxodo 3,14, na Septuaginta, que é RE, Asher, RE. Jesus faz o mesmo uso do eu sou, ou seja, eu sou antes de Abraão, eu sou aquele que falou com Moisés na sarça. Jesus morou em Cafarnaum, né, pastor? Algumas pessoas diziam que Jesus não tinha casa, a casa de Jesus era em Cafarnaum. E arreda qualquer pensamento de que por morar ali na praia, Jesus era rico. Você já deve ter ouvido isso. Isso não se coaduna com as escrituras, porque quem morava em Cafarnaum, à beira do mar, era a periferia. Então, na verdade, este pensamento, essa ideia colocada no século XX, ela não se harmoniza com as escrituras. E nós temos, conforme João 7,1, Jesus permaneceu ali algum tempo nas cidades da Galiléia, evitando ir para a Judéia. Eles queriam matar Jesus na Judéia. Queriam matar Jesus na Judéia. E Jesus Cristo se oculta deles para sair, justamente por conta do discurso de Cristo Jesus naquele momento. E é legal que em João 7, os irmãos de Jesus pedem para que Jesus suba à festa para ser conhecido. E ele diz que não. Que não, mas depois ele sobe. Depois ele vai. E aí? Algumas pessoas vão dizer que Jesus mentiu. Na verdade, dentro da gramática grega, Jesus não mentiu. A ideia de não ir era não ir naquele momento, mas ele poderia subir depois. E é interessante que na festa dos tabernáculos, as festas principais em Israel, a Páscoa, depois Pentecostes e Tabernáculos. E Tabernáculos era a festa das cabanas, para lembrar o cuidado de Deus com o seu povo no deserto, quando eles não tinham uma morada permanente. E aí o seguinte, pastor, o texto de João 7, do versículo 3 ao 5, nos mostra que Jesus enfrentava uma incredulidade dentro da sua própria casa. O que dizer da incredulidade? Há um texto que diz que Jesus não fez milagres em certa região por causa da incredulidade. A incredulidade é um problema seríssimo nos dias atuais, né, pastor? Seríssimo. Nós enfrentamos incredulidade hoje de uma maneira muito incisiva. As pessoas não creem na palavra de Deus em virtude até de quererem provas fáticas. E, na ocasião, eles não criam em Jesus Cristo por conta de esperarem o Cristo bélico, né? Eles queriam um Cristo que viesse como com Davi, poder e glória, exatamente. Glamour de Salomão. Destruir o Império Romano, como os próprios zelotes queriam, né? Exato. Mas a incredulidade deles também, por não aceitar que uma pessoa tão simples como Jesus, que pregava completamente o oposto do que eles pregavam, agora vem se apresentar como o eu sou, como o Cristo, o egoimi. Exato. A incredulidade fez com que o povo perecesse no deserto, não alcançasse a terra prometida, e dá para pontuar aí no seu esboço, a incredulidade nos impede de alcançar as promessas de Deus. Segundo ponto, a incredulidade nos impede de receber os milagres de Jesus. E nós podemos destacar que há uma diferença entre dúvida e incredulidade. Dúvida, nós duvidamos. A incredulidade é olhar para Deus e a mensagem enviada a ele é: o Senhor não pode resolver este problema. Isso é incredulidade. A dúvida é: será que Jesus pode fazer isso por mim? Essa dúvida, ela é até compassiva. Agora, a incredulidade não. É olhar para Deus e dizer que Deus não pode resolver o seu problema e viver como se Deus não existisse na causa. As atitudes demonstram que Deus... Por exemplo, se nós olharmos Paulo, quando ele fala aos Coríntios, capítulo 10, ele fala: o povo foram batizados no mesmo batismo de Moisés,
No entanto, por conta das suas atitudes, viviam como se negassem a Deus, não criam de fato naquilo que Moisés estava pregando. Não é porque estavam ali, foram batizados com Moisés, que eles eram de Deus e não entraram na terra prometida por conta da incredulidade deles. Um povo escolhido por Deus participou do batismo nas águas do Mar Vermelho, nas nuvens. Comeram até do maná, participaram. Na pedra beberam e da... a pedra era Cristo. Exatamente. E eles não tiveram esse discernimento Por como conta Josué da- e Caleb. Por conta da incredulidade. E aí não adentraram na promessa, não entraram na terra prometida. Aproveita E esse contexto, professor, para falar sobre Sim. isso. Incredulidade, pega um gancho aqui, para não ficar somente naquilo que o aluno espera. Dá para você pegar aqui a ideia da incredulidade e trabalhar essa questão, né, pastor? Sim, a Bíblia vai te dar vários exemplos aí a respeito de como é que o homem demonstra incredulidade em suas atitudes. Não é só o fato de dizer que não acredita, dizer que não crê, mas às vezes com as atitudes nós estamos dizendo mais do que palavras. Então a gente às vezes até fala que somos cristãos, até temos a carteira, mas as nossas atitudes não diz que somos. Exato. Era o que o Paulo estava falando daquele povo. Fazia parte, estava no meio, mas Viram os milagres, era incrédulos. os milagres, eles não autenticam a fé. Não é chegado o meu tempo. Jesus não respondeu aos seus irmãos como um homem natural. Falou-lhes como filho de Deus, expondo a sua missão. Dentro da missão de Cristo, dentro dos seus propósitos, há um tempo para tudo, né, pastor? Tem. Eclesiastes capítulo 3 Há um tempo para tudo. deixa claro que há tempo para todas as coisas e nós precisamos compreender esse tempo de Deus. Não tem como eu querer limitar. Às vezes o problema nosso é querer colocar Deus dentro de uma caixa que nós estabelecemos. Dentro de um tempo nosso. Exato. Porque hoje tudo é imediatista, né? Você Perfeito. clica uma palavra, Já o Google tem te tudo. dá. Um clique você pede um lanche. Com Deus tem o fator tempo. E o próprio Cristo entendia isso perfeitamente. Sim. Ele sabia a hora dele, qual seria o momento dele, ao ponto de ele, neste contexto aqui, ele fugir ali daqueles que queriam matar. Não foi somente nesse momento. Quando Jesus Cristo expulsou o demônio do Gadareno também, eles tentaram matar Jesus. Mas Jesus Cristo escapa deles ali, levam Jesus até o pico da montanha para jogá-lo lá. Não era o tempo, então ele sai. Agora, quando vem Judas, era o tempo. Então ele permite. Permite ser preso na saída do Getsemane. Ele entende perfeitamente o tempo. Até mesmo ser reconhecido como rei. O João vai dizer que eles vieram arrebatar Jesus. O termo é tomar a força para fazê-lo rei. Eu fico muito emocionado com esse texto, porque eles querem colocar Jesus como rei. Qual homem não iria querer? O povo levantar como rei. Poxa. E Jesus escapou porque Jesus não queria naquele momento, sendo o rei dos reis e senhor dos senhores, mas tem um momento que ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores, ainda que ele já reine em nosso coração. E é interessante que ele sai dali e ele vai orar, né? Vai para o monte orar. Então, quando você tiver algo que vai te inflar, vai para oração. Coisa maravilhosa, né? Vai para oração que não vai te deixar. Melhor estar em oculto, em um relacionamento profundo com o Pai, exato, do que estar no meio da multidão sendo ovacionado fora de um propósito. Com certeza. Vale a pena pensar. Jesus vai à festa? Jesus vai à festa. Mesmo dizendo que não ia, porque o pastor Juliano já deixou claro aqui que não era exatamente o não ir à festa, mas naquele momento. Então Jesus Cristo vai também. E aqui tem um fator tempo. No último dia, a festa durava 8 dias. 8 dias. Ele vai no 8º, no último dia, e ele fala sobre a obra do Espírito Santo no interior daqueles que o recebessem. Sim. Que ele tinha água viva, quem tem sede vem. Na verdade, Jesus ele faz um contraponto porque era o momento em que os levitas buscavam água do tanque de Siloé e derramavam no altar. Ele está trazendo uma água que não vai ser derramada todo ano. É a água que a gente bebe, sacia a nossa sede da alma e ela corre dentro de nós como rios de água viva. Maravilhoso. E o próprio Cristo Jesus, quando falou para a mulher samaritana, ele disse que essa água, se alguém beber dela, nunca tem sede. Nunca terá sede. É verdade. E ainda aqui agora,
na festa, chegada aqui, capítulo 8, versículo 1 ao 11, então é o fato daquela mulher que foi jogada nos pés de Jesus Cristo. Exato. Foi pega no ato de adultério. Na verdade, o homem não veio, né? Então. Somente ela foi apresentada. Mas eu queria deixar algo aqui para você que é professor. Alguns alunos possa ser que pergunte ou não. Esse texto foi colocado pelo catolicismo romano. São alguns espantalhos que criaram aí que esse texto não existe no original e que foi o catolicismo romano que colocou esse texto. Não só esse texto, como 1 João capítulo 5, verso 7, Marcos capítulo de número 16, a partir do versículo de número 8, não aparece em alguns manuscritos. E aí existe aquela dúvida, foi inserido depois ou já existia? O fato da ausência em alguns manuscritos não quer dizer que nós devemos aí anular completamente o texto. Se está em nossa Bíblia, acredito eu que Deus permitiu, caso não estivesse nos originais, mas estando nos originais, alguns manuscritos não aparece esse texto. Essa invenção de que o catolicismo romano colocou, essa invenção é um espantalho, uma falácia criada por homens que não têm o que fazer. Alguém pode também perguntar o que Jesus escreveu. Existe aquele texto em Jeremias 17, escrevendo os pecados do povo, mas isso aí também é uma especulação hipotética, não dá para apostar nisso. Por inferência não dá para colocar. Nem por inferência. Outro ponto é que como pode Jesus escrever na areia quando o mesmo está no templo ali, no pórtico? Tinha areia ali? Sim, o chão batido. A poeira de Jerusalém trazia e aí em cima do mármore ou algo parecido. Então Jesus escreveu na areia, mas não que Jesus estava numa praia, até porque o contexto não cabe ali, essa praia ou essa areia da praia, coisas do tipo. São questões que talvez alguém pergunte em escola bíblica, o professor precisa estar atento. Exatamente. A cura do cego. Agora sim, então. Tópico 2. Chegamos no tópico 2. Que é o cerne da revista, especificamente, né? Exato. Pastor, a pergunta dos discípulos havia entre os judeus uma crença que toda doença era consequência do pecado ou da enfermidade, enfim, que vinha diretamente dos pais. Tem a ver aí com essa ideia de maldição hereditária, né? E é engraçado que nós estamos falando de discípulos. Antes de entrar ali na maldição hereditária, o que é que Jesus responde? Nós estamos falando dos discípulos. Eles estão com Cristo já há algum tempo, sendo treinados, discipulados, orientados por Cristo Jesus. E ao verem um homem cego de nascença, a primeira pergunta que eles fazem para Jesus Cristo é: quem pecou? Ele ou o pai? Me parece um pouco até insensível da parte deles. Como é que, se ele nasceu cego de nascença, como é que ele teria pecado antes de nascer? A pergunta meio que sem raciocinar. Trouxe um contexto, trouxe um dogma já que eles tinham dessa questão da maldição hereditária e lança a pergunta para Jesus. Como os amigos de Jó. Como os amigos de Jó. Insensíveis àquele momento, mas dizendo que foi Deus que fez aquilo. Perfeito. Por conta de um pecado de Jó. Aqui Perfeito. É a mesma ideia, né? Exatamente. Imagine só, o professor na escola dominical se depara com uma situação e já sai com um pré-julgamento em cima daquilo. Você vai trazer esse tipo de contexto para as pessoas. Mas, voltando aqui para o cerne da questão, sim, vem com essa doutrina, falsa doutrina de que existe maldição hereditária. Pelo contrário, Jesus Cristo cita a lei, como em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, que a Bíblia diz o seguinte: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Jesus quebra ali a inserção bem sutil dos discípulos, por mais que talvez da simplicidade, ignorância, algo cultural que vinha. Perfeito, é cultural, os dogmas que eles trouxeram. Só que se ele deixa passar aquilo, as pessoas acabam que aderindo a essa ideia. Então ele já volta na lei e arremata dizendo: não, ninguém paga pelo pecado de ninguém. Eu não pago pelo pecado do meu pai não paga pelo meu pecado, e
daí por diante. Ele já começa a quebrar essa questão de maldição hereditária direto da lei. E o próprio Ezequiel vai dizer, no capítulo 18, leia todo: a alma que pecar, esta morrerá. Perfeito. Olha o que diz o texto no versículo 12: oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas estas abominações e será morto, é responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada ou coisas do tipo, ele não será culpado por conta daquilo que o pai fez. Então, ratificando a ideia do Deuteronômio 24, então, coloque aí para os alunos em sala de aula essas campanhas de igrejas neopentecostais, a quebra da maldição hereditária, cai por terra quando Gálatas é bem incisivo em dizer, Paulo à Galácia, aos crentes ali, mesmo querendo voltar ao judaísmo, que Cristo se fez maldito por nós. Ou seja, na cruz ele levou toda a maldição, não tem maldição hereditária. Ainda que já existia esse contexto no Antigo Testamento, na cruz acaba e cai por terra. Se havia algum resquício disso, na cruz caiu por terra, porque Cristo levou toda a maldição. O que pode ocorrer, né, pastor? É uma influência, né? Um pai alcoólatra pode influenciar o filho que cresce nesse contexto. Mas maldição não. E maldição jamais. Eu penso que toda ação tem uma reação. Isso é física, não tem como escapar. Automaticamente, o que eu estou fazendo aqui, eu estou influenciando. Nossas crianças, a psicologia explica isso. Elas aprendem através de um comportamento espelhado. Ela vê o que eu estou fazendo e sai praticando da mesma maneira. Ou algum demônio que age naquela família. Aí também. Mas não uma maldição hereditária. Não. E outra, se eu não administro bem, por exemplo, o meu salário, automaticamente terei problemas financeiros. E isso, consequentemente, afetará aqueles que me ladeiam. Não é maldição hereditária. Isso é reação das ações, reação da ação que eu tomei anteriormente. Então, a enfermidade é causa da vida. Da vida, natural. Pode ser um espírito maligno, como a mulher encurvada. Mas não é regra. O cego e o mudo, o surdo. Sim. O demônio e pode colocou. ser as enfermidades que são hereditárias. Já do pecado de Adão. Exato. E as enfermidades que elas passam pelo próprio sangue dos pais, genética, né? Então a enfermidade ela pode ocorrer por conta do pecado. Exato. E não tem nada a ver com a maldição. Não tem nada a ver com a maldição. Por exemplo, o Timóteo tinha dores estomacais. Sim. E o Paulo não curou. Nós temos o Epafrodito quase morto, enfermo. São enfermidades. O Jó, por exemplo, é um texto clássico. Eliseu morre enfermo. Exato. Então a teologia da prosperidade ela não prevalece diante dos textos bíblicos. Pastor, obras de Deus, no caso do cego em questão, a situação era outra. Não decorria do pecado ou qualquer causa espiritual de índole pessoal. De fato, aquela cura, além de expressar a misericórdia do Deus para o cego e também sua família, teve amplo efeito imediato, porque o testemunho chegou até nós numa clara abrangência do propósito divino. O sofrimento também pode ser permitido por Deus até para mostrar a fé. Isso aconteceu com Jó. Mas no caso aqui, foi um testemunho, né? E Jesus Cristo falou, nem o Pai, nem ele pecou, mas para que o Pai seja glorificado. Glória a Deus. Só que, deixa eu pregar aqui um minutinho. Amém. É interessante a forma como Jesus Cristo cura este cego. Às vezes nós não aceitamos a maneira, a forma como Jesus Cristo nos aborda. Imagina eu no lugar dele, ou você no lugar dele, aceitar Jesus Cristo, cuspir. Uma das maiores faltas de respeito é você cuspir no outro. E Jesus Cristo não cuspiu diretamente no cego, mas ele cospe no chão, faz um lodo e taca no rosto do rapaz. E Deus, ele tem as maneiras dele de trabalhar. Eu sei que esse não é o objetivo da lição, Sim. Mas também é só para nós entendermos que Deus tem seus meios, a forma dele fazer, e cabe a mim e a você aceitar ou não o ato de Cristo Jesus. E na verdade não adianta o professor tentar buscar uma explicação, tá? Eu já vou adiantar. Toda especulação ou toda busca
para compreender o que significa. Hoje é assim, a pessoa lê um texto, o que significa o lodo com o cuspe sim. com... E aí surge uma hermenêutica Thundercats, né? Uma visão além do alcance. Não se preocupe com isso porque não tem. Não tem um significado específico. Porque o cuspe significa algo junto com o lodo. Aí começa a alegoria exacerbada e a exegese dentro do texto, colocando no texto aquilo que o texto não quer dizer. Não vai por esse caminho e se algum aluno perguntar, responda com clareza. Isso não explica. E também isso não é regra. Exatamente. Agora, para pastores sair cuspindo, enfim, Jesus fez isso. Isso a não moda significa... agora é soprar a bexiga. não sei. E vender por R$500. Pois é. Então, algumas pessoas usam alguns textos assim, que não é regra, não é doutrina. Jesus, de forma específica, fez. Isso não quer dizer que o lodo, por causa do cuspe ali com a areia, vai curar alguém. Não. Este sinal tem, portanto, perfeita correlação com o sermão que Jesus havia recém-pregado em Jerusalém. Assim como aquele homem que tinha uma cegueira congênita. Olha que interessante. Toda a humanidade estava espiritualmente cega, porque aqui quando vai falar sobre a luz do mundo, pastor, Jesus ele traz luz aos cegos no âmbito espiritual. Sim. O comentarista aqui faz esse contraponto aí. Ficou bem interessante. Sim, claro. Para o cego de Jericó, para o cego de Nascência, porque nós estávamos em escuridão. Jesus vai falar o Deus desse século, né? Perfeito. Paulo vai dizer o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Aos Coríntios ele escreve isso. E na verdade Jesus trouxe essa luz para resplandecer, né? O Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso. Nós estávamos, infelizmente, por conta do pecado, em oposição à luz. Oposição à luz. Estava em oposição à luz. Então, nós não saberíamos para onde ir. Não é à toa que a palavra, o Cristo, ele é o que ilumina os nossos passos. Ele trouxe luz para a nossa vida. E tem coisas que Deus ele estabeleceu que o homem não muda. O que Deus separa, o homem não pode ajuntar. E o que Deus ajunta, ninguém separa. Por exemplo, o casamento ajuntou homem e mulher, não separa. E aí, a separação luz e trevas não junta. Aí alguém pode falar, mas como é que então existe o divórcio? Separou aqui, mas perante Deus continua. Exato. Mas é interessante, eu ouvi isso de um teólogo que eu respeito muito. Porque tem algumas coisas que parece que Deus... ele quebra. Mas quem cria a lei pode quebrá-la. Claro. Deus disse que aquilo que ajunta ninguém separa. Interessante. Aí, por causa da dureza do coração, o próprio Deus ele estabeleceu agora um meio. O adultério é esse meio. A morte é esse meio. E lá em Moisés, mas no princípio não era para ser assim. E lá em Moisés, quando a lei foi instituída, muitas das vezes não era nem só pelo adultério. Porque alguns camaradas agiam mesmo de má fé, abandonavam as mulheres. Fez a comida ruim, já era motivo, né? Sim. A ideia ali já não era nem o divórcio, mas era o repúdio. Repudiava a mulher em casa porque a mulher ficou feia ou porque fez uma comida... Então, o divórcio ali foi meio que uma proteção à mulher, porque agora essa mulher estava largada, marginalizada na sociedade. Então, o divórcio também, naquele contexto, era uma proteção para que essa mulher não virasse uma prostituta, por exemplo, ou uma moradora de rua. Agora ela teria condição aí de seguir a vida dela. Exato. Falando sobre Jesus trazendo luz, a profecia do Antigo Testamento que se cumpre em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí me ungiu para pregar as boas novas e tal. E o interessante é a ideia da libertação aos cativos, aqueles que estão aprisionados. Proclamar libertação e pôr em liberdade aos algemados. Essa ideia de curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação dos gentios, tem a ideia também de trazer essa luz àqueles que estão cegos, porque a cegueira no âmbito espiritual tem a ver de ser cativo neste mundo de trevas. E aí Jesus ele é essa luz que vem trazer luz então àqueles que necessitam olhar com os olhos da fé, os olhos espirituais. Só Jesus pode trazer isso. Bora então para o tópico 3, a reação dos fariseus. De novo, sábado. É impressionante como Jesus Cristo fazia milagre, pastor Juliano, operava sinais no sábado. Ele é o Senhor do sábado. Pronto. Ele pode. Ele é o Shabat, o descanso. E já nos desgastamos para falar do sábado. Exato. Acho que não há necessidade. Você, professor,
está assistindo essa aula, não assistiu às outras, nós falamos do sábado em aulas anteriores. Jesus é o sábado, não há um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, pedindo para guardar o sábado. Pode ler Colossenses 2,16, Romanos capítulo 14, verso 5. Não há necessidade da guarda do sábado, é um sinal para Israel e não para a igreja, né, pastor? Perfeito. Então ele diz, a hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus era tão grande que pouco se importava com o milagre em si, com a bênção extraordinária recebida por aquele homem. A primeira coisa que fizeram quando souberam da cura foi dizer, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Fazer uma pausa aqui, é um absurdo, né? É um absurdo. O camarada tá a vida inteira lá, cego, marginalizado, e agora você está vendo ele curado, ninguém não tá nem aí para isso, pô, ficou feliz pela cura dele, simplesmente. Será que tem pessoas assim hoje? Existem situações? Tem pessoas que olham como o próprio Samuel olhou, é este o rei, como Abinadab, enfim, os irmãos de Davi, por conta de um olhar para a aparência. E Deus falou, olha, eu olho para o coração. Trazendo neste contexto, o olhar da religião é um olhar exterior, porque a religião é como um sepulcro caiado. Por fora está bem, mas por dentro não está. Sim. E Jesus ele olha exatamente para aquilo que está dentro. O templo de Salomão era magnânimo, extraordinário em tudo do lado de fora. Tinha glória do lado de dentro. Mas quando a Babilônia invade Jerusalém, já não tinha mais a glória. A glória foi embora. Ezequiel 9, Ezequiel 10. Quando Jesus pede para reconstruir o templo de madeira, era exatamente para isso. Porque o povo, em Esdras 3, os mais velhos que viram o primeiro templo, sim, eles olham e choram. Porque eles preocupados com a aparência do lado, sim, de fora. Conheceram Jesus a glória, né? Era a glória da última casa, que é maior do que a primeira, que é do lado de dentro. Nós precisamos ter o nosso olhar para o lado de dentro. E a religião não tem. Os fariseus, principalmente, se preocupavam mais com uma quebra do sábado do que com um rapaz que agora pode enxergar. Preocupado com o lado de fora. Exato. Os fariseus. Os porcos, que davam lucros em Gadara, sim, e não preocupados com o rapaz que teve a alma liberta de demônios. Infelizmente, a religião ela tem esse prisma por conta de um olhar ofuscado a qual a própria religião tem vendado. Né? Olha aí, professor, ensine seus alunos a olharem pelo lado de dentro, não para fora. É isso. O lado de fora vai causar danos excessivos. Voltamos outra vez, então, a essa questão, como a visão espiritual reducionista pode tornar alguém tão escravo de suas preconcepções. Precisamos conhecer integralmente o Evangelho da graça de Deus. Inclusive, eu gosto muito da frase de um amigo meu que diz assim, na mesa de Cristo, todo mundo é ex. Na mesa da graça, todo mundo é ex. Porque nessa mesa nós temos o nosso lugar ali. Todos foram alcançados por esta graça. O Evangelho ele nos coloca nessa mesa como José colocou seus irmãos. Perdoou seus irmãos e os serviu. É o que aconteceu com a gente, né, pastor? Perfeito. Nessa história aí nós somos os irmãos de José, erramos, pecamos, e o nosso verdadeiro José, que é Cristo, nos perdoou e por isso nós estamos nessa mesa. Esse não é o olhar da religião. Este é o olhar do Evangelho para a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Deus se impressiona com a prática, com essas práticas religiosas? Não. Este é o problema. Algumas pessoas vão orar, eles acreditam que a sua oratória, as suas palavras difíceis, a sua voz bem trabalhada, grossa, isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é alguém bater no peito e falar: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Fale com Deus com reverência, Ele é nosso Senhor. Mas ele se impressiona com um coração quebrantado, contrito, com uma mulher que se lança aos pés de Jesus e lava os seus pés, não como Simeão que faz um convite formal para ter Jesus na sua casa, mas dentro de um âmbito religioso com formalidade. Sim. Jesus gosta daqueles que quebram o vaso, derramam o azeite, e a religião não está pronta para isso. Coloca um exemplo bem interessante aqui, lá de 1 Samuel capítulo 16, verso 7, né? Que Deus não está interessado apenas
para a posição. Isso, né? Perfeito. É o que importa aqui, é o que do lado de dentro do nosso coração está realmente dizendo. E há um interrogatório aqui, né? Sim, sim. Parece-nos que aquele homem ainda era bem jovem, porque os fariseus foram em busca de seus pais para continuarem a inquirição, os quais lhe disseram: tem idade? Perguntai a ele mesmo. Era a interrogativa deles, né? Insistiam que Jesus era um pecador e que ele, o ex-cego, deveria dar glória a Deus. Vão questionar os pais, perguntar, mas espera aí, vai lá, pergunta para ele, já é maior. Porque o milagre não dá para explicar. Né? Exato, não, mas eles queriam achar um meio ali para pegar Jesus, por conta da preocupação com o lado de fora. Eu gostei disso, viu? Vou pregar isso. Glória a Deus. Vou pregar isso. Irmãos, deixa para lá, vamos seguir aqui, que senão a gente vai começar a criar esboço aqui. E o milagre deve trazer o que aconteceu aqui. Olha que interessante. O resultado foi que o jovem creu nele e o adorou. É isso que Deus quer. Uma adoração, resultado de um milagre e adoração. Enquanto os fariseus preocupados com coisas pequenas. E aí vem a fúria dos fariseus, né, pastor? Sim, sim. Aí ele chega aqui, enquanto o cego passou a conhecer Jesus como Filho de Deus, os fariseus endurecem ainda mais. Quem tem as escamas derrubadas passa a conhecer Jesus. Sim. Né? Agora, aquele que está sujo, suja-se mais ainda. Cada momento ele fica mais imundo, mais imundo. Não que Deus quer que a pessoa suje-se mais. Mas é natural. Porque dentro de um contexto escatológico, algumas pessoas dizem assim, está sujo, suje-se mais. Não, na dispensação da graça isso não funciona. Por quê? Quem está sujo, limpe-se. O Evangelho diz isso. Claro. No período escatológico, quem está sujo, suje-se mais. Já se marcou com a marca da besta, não tem como mais voltar. Mas a religião, enquanto ela estiver preocupada, ela acaba amontoando sobre ela poeira e não tem um renovo, não passa a enxergar porque está com os olhos vendados. E Deus tem interesse, com certeza, que essa pessoa se limpa. Claro. Porque, do contrário, nós estaremos pregando o deísmo. Deísmo é aquele criador que criou todas as coisas e deixa a criatura a bel prazer. E Deus nem se preocupa com ele, se vai castigá-lo ou não. Mas o teísmo não. O teísmo ele cria e cuida e se importa com a sua criatura. Então, este Deus ele se importa e não quer que nós permanecemos sujos. Ele quer, pelo contrário, que as escamas caiam dos nossos olhos. E as respostas do jovem acerca de Jesus os deixaram furiosos, que eles expulsaram, né, o jovem também. Exatamente. Então, mas pelo Evangelho, então ele é o bem-aventurado. Olha que interessante. Jesus olha para o lado de dentro. E por Jesus olhar para o lado de dentro, ele faz com que aqueles que estão cegos espiritualmente passam a enxergar e conhecer Jesus. E quando essa pessoa passa a conhecer Jesus, ela não nega Jesus. E o testemunho dela se torna público. Sim. E o testemunho se tornando público, é inevitável que a religião e o sistema passem a te expulsar. Porque o cristão... já não cabe mais ali. Ele vai ser perseguido. E bem-aventurado sois vós. Então entra nas bem-aventuranças. Ele está perfeito. Esse texto é um texto muito importante para ser ministrado nas igrejas, até em pregação. Porque alguém cego espiritualmente, Jesus dá a vista e ele passa a conhecer Jesus e dar testemunho, e isso irrita o mundo do século presente. Olha só, um dos últimos parágrafos aqui do pastor Silas. Fujamos desse tipo de conduta, porque não é a obra do Espírito de Deus que produz em nós amor, mansidão, temperança. Sejamos manso e humilde de coração, totalmente dependentes da graça e do poder em Cristo Jesus. Quanto mais humildes somos, mais de Cristo temos. O Espírito Santo não faz, produzindo dentro de nós frutos, que esse fruto do Espírito venha nos fazer nos comportar como os fariseus. Não é obra do Espírito Santo esse comportamento. Então o cristão que inveja, o cristão que sente fúria de ver alguém ser abençoado ou de alguém ser usado por Deus, precisa orar, porque não é essa a conduta do Espírito Santo. O Espírito Santo nos direciona, e aí ele citou aqui Gálatas 5:22, o amor, a mansidão. Sejamos humildes então e mansos, né, de coração,
para que possamos aí conhecer melhor a Jesus Cristo. E vamos à conclusão, então. Estudaremos mais um sinal da divindade de Jesus. Este foi mais um sinal, né? Foi mais um sinal. A cura do cego de nascença foi uma oportunidade para a luz do mundo. Para Deus. Revelar o seu poder, destruindo os sofismas e todo o engano religioso que insiste em prender os homens nas trevas, a incredulidade do pecado. Rejeitar essa luz é manter-se nas trevas do pecado. Quando recebemos e seguimos, encontramos o caminho da vida eterna. Glória a Deus. Fixem na luz, fixem na palavra. E eu gosto muito de um texto conhecidíssimo: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fiquemos então na luz, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, que essa lição possa ter agregado mais conhecimento, ter lhe dado ferramentas e condições para que a sua aula seja muito mais abençoada do que esse bate-papo que nós tivemos aqui. Domingo pela manhã, eu tenho certeza, Deus vai lhe usar, você professor, e você aluno. Deus já está te enriquecendo e você será muito mais enriquecido na EBD de jovens. Não falte, vai na Escola Bíblica Dominical, convide os jovens da sua igreja, porque é um tempo de crescimento e aprendizado. Deus abençoe e até a próxima. Deus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, aproveita. Aproveita e já se inscreva no canal do Pastor Wesley, no meu canal. Claro. E não é porque a gente quer muitos seguidores, porque seguidores são de Cristo. Mas nós queremos mais pessoas para interagir através da palavra de Deus, porque é um meio, as redes sociais, para que o Evangelho chegue em outros lugares. Compartilhe esta aula, indique para o irmão, se inscreva no canal e assim você estará contribuindo também para o nosso ministério. Aqui a gente não pede oferta, não pede dinheiro, a gente pede só a sua atenção e que você seja mais um contribuinte para este ministério através da sua participação. Deus te abençoe.